A paz do Senhor Jesus Cristo, com grande alegria, com prazer que nós estamos nesta hora dando início à nossa série de 3 vídeos sobre escatologia. Escatologia harmônica, chamada escatologia harmônica, que consiste num estudo de escatologia voltado a entendermos a harmonia, ao que eu chamo de interlivros, entre os livros, ou intralivro, dentro do próprio capítulo, do próprio livro, por exemplo, do Evangelho de Mateus, do Apocalipse. Então nós temos aqui a nossa base, temos essa Bíblia aqui digital, e nós vamos começar, dar início a esse primeiro vídeo para que você possa entender do que trata a escatologia harmônica e que nós possamos futuramente estudarmos ainda mais. Obviamente, esses 3 vídeos são vídeos curtos, entre 15 e 20 minutos, vamos dizer assim, cada vídeo, e obviamente não esgotaremos jamais esse estudo de escatologia, muito menos em 3 vídeos, né? Precisaríamos, para uma porção, assim, uma noção mínima possível, de várias horas. Mas é para que você tenha uma ideia do que é o estudo da escatologia. Antes de mais nada, a palavra escatologia, para você que está assistindo esse vídeo nesse canal pela primeira vez, está aqui visitando pela primeira vez o canal Maranata Estudos, e para você que de repente nunca se deparou com esse estudo da escatologia bíblica, a palavra escatologia é a junção de 2 palavras gregas. Escatos quer dizer fim dos tempos, fim dos dias, últimos momentos, tempo final, vamos dizer assim, relativamente é isso que significa. E logia vem da palavra grega também chamada logos. Então, escatos, logos, gia, escatologia é o estudo dos últimos momentos, o estudo das últimas coisas. Isso é uma questão relativa, né? Não é exatamente a palavra literal, mas relativamente a essa tradução. Então, a palavra harmonia disse daquilo que comprova, uma coisa que comprova a outra, ou um texto que confirma o outro. Harmonicamente trata da mesma coisa, não tem contradição, se encaixa de maneira perfeita, e por aí tem vários entendimentos essa palavra. Bem, para começarmos neste primeiro encontro, nesse encontro de número 1, esse dia 1 dessa série de 3 dias, esse conjunto, vamos dizer assim, nós vamos falar do seguinte: existem temas diversos na Bíblia, escatologia é um dos mais, digamos, um dos temas mais debatidos ultimamente, pelo menos nesses canais diversos do YouTube, plataformas digitais. Nas igrejas, de um modo geral, pelo menos as que eu conheço, algumas igrejas, é um tema que não é totalmente discutido como merecia ser, porque a escatologia trata das coisas dos últimos dias, como já está dizendo, o último momento. Então, a escatologia bíblica, ela está relacionada com o estudo das coisas que vão acontecer depois da transformação desse mundo, depois da morte, o que faz esperar depois da morte de um ser humano, por exemplo, mas também, sobretudo, o que está acontecendo no momento exato. O que diz a palavra de Deus sobre esses momentos que acontecem, essas, digamos, transições, essas
brigas, essas lutas ao longo dos séculos nessa história. Principalmente se considerarmos aí, vamos colocar aí os últimos 125 anos do século 21, século 20 para o século 21. O tanto de guerra, de rumores de guerras, de tantas coisas que já aconteceram e que estão cada vez mais acontecendo. A tecnologia, que está sendo cada vez mais crescente e chegando às pessoas de maneira muito fácil. A princípio era muito difícil, agora está sendo de maneira muito fácil. Para ser uma ideia, esse aparelho aqui, quem imaginaria estar segurando, gravando através de aparelhos diversos 25 anos atrás, vamos dizer assim. Pelo menos no começo do ano 2000, na transição, quando diziam que o mundo acabaria quando mudasse o século, do século 20 para o século 21, e consequentemente mudava aí também o milênio, né? Porque estava no ano de 1999, aí 2000. Então as pessoas, talvez você que já viveu um pouco mais, tem à mente o que aconteceu. Muita gente vendeu muita coisa, gente que chegou até a falecer, gente que buscou esconderijo, vamos dizer assim, e o temor tomou conta de várias pessoas quando dessa notícia de que o mundo acabaria na virada do século, coincidentemente também com a virada do milênio. Então, olha, aqui nós vamos, na Bíblia Sagrada, no que fala de escatologia, nós temos ressurreição dos mortos, julgamento, nós temos a volta do Senhor Jesus Cristo, entrega dos galardões, não necessariamente nessa ordem, mas tudo o que vai acontecer, o que acontecerá com a terra, Então, veja que temos muitas coisas. E aí onde entra a parte harmônica, onde a Bíblia ela responderá a si própria. Vamos começar aqui com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por exemplo, e o verso 3. Esse capítulo no verso 3, o autor aqui desse livro também, que escreveu o Evangelho de Lucas, o próprio Lucas, um médico, segundo as Escrituras, ele diz assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está falando sobre a questão dos relatos de maneira minuciosa para uma pessoa, vamos dizer assim, de nome Teófilo. E ele continua dizendo: até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Ele está falando notadamente de Jesus Cristo. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, quando Jesus ressuscitou, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então, veja bem, até aqui, olha, do que acontece. Onde é que se encaixaria, por exemplo, esses 3 primeiros versículos da promessa do Senhor Jesus Cristo? Onde se encaixaria esse primeiro versículo da promessa do Senhor Jesus Cristo? Ora, em João capítulo 14, eu vou abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 14, nós temos Jesus dizendo assim, olha: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Aí Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para mim. Aliás, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós também. Veja bem, aqui já é uma questão harmônica. É uma questão harmônica desse texto com aquele texto que eu li há pouco de Lucas escrevendo a Teófilo sobre a elevação de Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, ele disse, Lucas disse isso aqui, ele vai narrar, eu vou ler na sequência, o episódio que vai acontecendo com Jesus. Mas antes de acontecer isso, de acordo com o Evangelho de João, que já era um dos discípulos que Jesus tinha escolhido, esse discípulo escreveu relatando o que Jesus mesmo falara, que a casa do Pai de Jesus, Deus, existem muitas moradas e ele ia preparar o lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez. Disso aqui, eu já faço um link com a carta aos Hebreus, capítulo 20, verso 27, capítulo 9, do verso 27. Veja bem o que diz. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Então veja bem, onde está a harmonia aqui? Já é um ponto de harmonia. Considerando esses versículos, respectivamente, relacionados, referentes à carta ao Evangelho de João, antes a Atos Apóstolos capítulo 1 e ao autor aos Hebreus dessa carta, então Jesus prometeu ir aos céus, que é o que Atos Apóstolos está dizendo no capítulo 1, Lucas, e disse que voltaria outra vez, e se ele fosse, voltaria outra vez. E o autor aos Hebreus disse que ele virá segunda vez para não para tirar mais o pecado, mas para a salvação do que os esperam. Veja bem, a salvação do que os esperam. Então vamos voltar ao Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, estou no verso 4 agora. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso aqui volta para João capítulo 14, quando ele diz assim: irei para o Pai, mas não deixareis vocês órfãos. Vamos voltar lá, João 14. Veja o que acontece. Ele disse assim: eu farei tudo que me pedides em nome do meu Pai, para que o Pai seja glorificado. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Isso aqui está falando justamente da promessa em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 16, está em perfeita harmonia com João, capítulo 14, quando ele disse assim: mandarei outro Consolador, para que sempre fique convosco, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o qual o mundo não pode receber, porque não vê ele nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele habita convosco e estará em vós. Não deixarei
vocês, órfãos, voltarei para vós. Então veja bem, esse é o ponto do que até agora, se você ler, começar a entender cada questão da harmonia bíblica, vai começar a perceber que a própria Bíblia, ela começa a explicar a si mesma. Que é bom que nós leiamos outros livros de pessoas que Deus deu um dom para que ele entendesse mais, para que ele, digamos assim, esmiuçasse mais os detalhes da palavra. Mas tudo que a pessoa assimilar, absorver, ela vem das respostas da própria Bíblia Sagrada. Não é exatamente de coisa relacionada com a cultura, de antepassados, historiadores. É claro que, uma vez estudos feitos e história sendo repassada ao longo dos séculos e milênios, relatos históricos de autores do século I, II, III, coisas arqueológicas sendo descobertas. Essas coisas Deus vai permitindo e elas vão confirmando a verdade do que diz a palavra de Deus. Como a arqueologia bíblica, por exemplo. Os achados em Jerusalém e outras partes. Contudo, comprova o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então diz assim, ainda mais, continuando. Porque na verdade João batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Aí Jesus falou assim, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja bem, depois que Jesus foi falando isso aqui, de dizer essas coisas, ele foi elevado às alturas. Enquanto Jesus ia falando, ele foi sendo elevado às alturas para ir aos céus. E uma nuvem encobriu de seus olhos. Dos olhos de quem? De todos os discípulos, todas as pessoas que estavam lá, observando o que Jesus falava. E naquele momento em que eles estavam observando e ouvindo as instruções do Senhor, porque eles estavam com medo, era um tempo em que Jesus tinha sido morto, mas Jesus ressuscitou, reuniu nos lugares, nesse lugar, que é o Monte das Oliveiras, e a partir dali, Jesus deu os conselhos e foi assunto aos céus. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, Jesus, quando Jesus subia e a nuvem encobriu Jesus, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. Na hora que esses 2 homens apareceram, disseram o seguinte, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vocês viram ele partir. Então esses 2 seres, algumas versões dizem que foram 2 anjos, mas esses 2 homens, eles não estavam lá seguindo Jesus, diretamente como os discípulos, como os apóstolos, aquela multidão. Eles apareceram enquanto os olhos deles, por quê? Os olhos dos discípulos, daquelas pessoas, estavam fixos em todo o evento que estava acontecendo naquela hora. Os olhos estavam fitos em Jesus. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, perto de Jerusalém, a distância de uma caminhada de um sábado. E Jesus, nesse momento, desapareceu. Jesus, nesse momento,
ele desapareceu. Então veja, os dois homens disseram que Jesus voltaria do mesmo modo que eles viram Jesus subir. A partir daí, entre os livros do Atos dos Apóstolos e de João, os capítulos 1 e 14, respectivamente, existe a harmonia e o cumprimento da promessa de Jesus. A promessa que ele voltaria para o Pai, para depois voltar. Porque ele diz, vou preparar lugar e voltarei. Mas não deixarei vocês órfãos, vocês receberão o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Sabe quando foi que aconteceu isso? Porque no início, veja o que Lucas diz ao Teófilo, né? Ele disse assim, olha, por 40 dias falando coisas referentes ao reino de Deus. Quando Jesus foi, depois de 40 dias, aconteceu isso aqui. Jesus ressuscitou 40 dias. Jesus foi aos céus. Depois de 10 dias, no dia de número 50, vamos dizer assim, receberam o Espírito Santo, se cumprindo a promessa de Jesus em João 14, que ele voltaria, ele iria, mas não deixaria os discípulos órfãos, mandaria um Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, aí eles ganharam força, que é um revestimento do poder de Deus. Eles ganharam força. Ora, quem não lembra quando Pedro negou Jesus 3 vezes? E a palavra de Deus diz, ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, ó, Pedro negou a Jesus 3 vezes, então o galo cantou. Pedro ficou com medo. Mas a mesma palavra vai dizer que Pedro, depois de receber o Espírito Santo, ele foi preso, ele foi colocado sob tortura, mas ele disse que era melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E ficou contente. Por ser digno de receber aquela afronta, de receber aquela parte, porque agora ele estava cheio do Espírito Santo e defendia as coisas e lutava, vamos dizer assim, e eles estavam dispostos até a morrer pelas coisas de Deus. O mesmo Pedro que havia negado 3 vezes ao Senhor Jesus. Então veja a questão da harmonia bíblica. Então já se cumpriu. Vamos lá. Escatologia harmônica. A harmonia de um livro, quando a gente vai aos poucos fazendo, digamos, entre aspas, uma fatia, pegando os trechos mais importantes e lendo, escrevendo, guardando no coração, em nossas mentes, cada evento. E a partir daí o Espírito Santo, ele vai trazendo essas memórias. E a gente vai associando agora, fazendo associações daqueles recortes pequenos, agora vamos transformando os textos pequenos em textos maiores e fazendo algo bem maior. E comprovando que a Bíblia, ela explica a si própria. Então Jesus foi aos céus preparar lugar e disse que voltaria, mas não deixaria nenhum cristão órfão. Que quando Jesus falou assim, vocês não ficarão órfãos, ele falou especificamente para aquele povo, naquele dia, diretamente. Mas relativamente ele falou para cada pessoa que é cristã, para cada ser cristão, para cada pessoa que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que todo aquele que receber o Espírito Santo, quando ele falou, vou voltar aqui, João 14 e o verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que sempre fique convosco.
o Espírito que é da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conheceis, pois ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Veja bem, por que ele diz o mundo? Porque aqui Jesus faz uma separação, e aqui eu estou falando de uma parte que é harmônica, não só em livros, textos que se confirmam, como também relativamente falando a harmonia de outros livros que eu já li e que já tenho guardado no meu coração. E que o tempo, nesse caso aqui, e a proposta, obviamente, também, não é buscar exatamente esses versículos, muitos versículos de uma vez. Que eu volto a dizer, é o primeiro dia de 3 dias, tem muito mais, para a gente entender um pouco. Depois, aqueles que estiverem interessados, aqueles que quiserem buscar mais, nós iremos formatar ou iremos colocar isso como um estudo chamado de curso, no sentido de que teremos um período para a gente estudar. E eu posso adiantar para vocês que provavelmente será através do WhatsApp ou através do Google Meet também, onde teremos os encontros e aprofundaremos esses textos. E veja que nenhum momento aqui, eu estou colocando questões, digamos, questionáveis. Exceto para aquelas pessoas que não creem na palavra de Deus, elas vão questionar. Estou falando para pessoas que já creem em Deus, que já não fazem parte desse grupo que Jesus chamou de mundo, porque quando ele falou assim, o mundo não pode receber, o qual o mundo não pode receber esse Espírito da verdade. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo, Jesus se relaciona aqui com 2 grupos. Nós vamos ver isso quando vamos falar das ressurreições, são 2 ressurreições. Isso vai ficar para os próximos encontros. Porque existem 2 lados, porque é o do sim ou do não. Com Deus não existe uma terceira via, um parcial. Ou você diz sim, ou diz não. Mas se alguém disser, e se uma pessoa ficar em cima do muro, com uma parte sim, uma parte não? Então para Deus é sim ou não. Quando é sim e não misturado, para ele é como se fosse morno, misturado. Então é um não relativamente também. Então é sim ou não. Tem pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. E pessoas que estão em cima do muro, vamos dizer assim, de um modo popular. Mas para Deus é não. Então a entrega é receber ou não receber. E para receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, tem que confessar, tem que receber o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver outra harmonia aqui bíblica? Romanos capítulo 10, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, e o verso 9 e 10. Vou ler a partir do verso 8. Mas que diz, isso é Paulo falando, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa palavra da fé é que o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus, está próximo. O reino de Deus, como Jesus disse. O reino milenar também está próximo. Tem o reino de Deus, o reino milenar. E é preparado para aqueles que se tornam filhos, que recebem ao Senhor Jesus. Este está baseado no que? Na fé. Quando Jesus, segundo a carta aos Hebreus, que eu li ainda há pouco, capítulo 9, diz que o homem está disposto para morrer uma vez, depois disso vem um juízo. Jesus vem agora para os que esperam ele, para os que crerem. E os que creem é a partir da fé. É a partir da fé. E diz assim, porque se, a condição, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então tem que crer
no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Aí Paulo diz, pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja que a harmonia, a perfeita harmonia com que nós lemos com João, capítulo 14. Mas o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 em diante, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe, foi feito, existiria. Aí diz assim, a vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aqui entende-se também o mundo como trevas e a luz como que diz Jesus. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, aqui era o João Batista. Ele veio como testemunha a fim de testemunhar da luz para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testemunho da luz. A luz é Jesus, obviamente aqui, nessa inferência do texto aqui. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Por que não reconheceu? Aqueles que não querem receber o Senhor Jesus Cristo. Aí diz ainda mais, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A princípio, Jesus nasceu, Jesus judeu, da tribo de Judá, descendência de Davi. Então ele veio para o que era seu. Ele veio para os seus, diretamente para o povo judeu, relativamente, obviamente, para todos que crescem nele. Todos que crescem nele. Mas a todos o que receberam, a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, veja bem, os que receberam e os que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse aqui é o que dá diferenciado do mundo, porque recebeu o Senhor Jesus Cristo em harmonia com o confessar, que Paulo falou aos Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Então estamos chegando ao final desta primeira parte desse vídeo Escatologia Harmônica. Esse é o vídeo de número 1 de 3. E amanhã e depois nós estaremos colocando as partes 2 e 3 também, para que você que tem vontade de aprender da palavra de Deus, que tem um desejo de cada vez mais entender essa parte de escatologia, vamos dizer assim, essa parte de entender do tempo final das questões escatológicas. Então você está convidado a não só assistir a esse vídeo, esta primeira parte, não só novamente rever a gravação, como também acompanhar as partes 2 e 3, onde vamos falar também da ressurreição e vamos falar também mais da volta do Senhor Jesus Cristo e os eventos que falam sobre essa ressurreição e os eventos com essa terra. Volto a dizer, é muito pouco para um assunto chamado escatologia. Primeiro, é muito pouco para a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é infinita, o entendimento. Mas aqui nós já temos uma parte introdutória, uma parte onde você poderá, a partir daqui, aprender muito mais ao passar dos meses, dos anos, até o dia que Deus permitir
que cada um de nós estejamos nessa terra. Por fim, quando disse, ele foi aos céus, lembra Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 7, capítulo 1, verso 7 em diante, mas quando ele chegou no outro verso, ele disse assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram dois homens que disseram, esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo que viste partir. E para a gente colocar um ponto de harmonia, escatologia harmônica aqui, nós vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 7, onde diz assim, ele vem com as nuvens. Ora, ele desapareceu aonde? Nas nuvens. Ele foi subindo e virá agora fazendo retorno com as nuvens. E todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim, amém. Essa parte, todos aqueles, até mesmo aqueles que o traspassaram, falaremos também em outro momento sobre essa harmonia relativa a quem traspassou Jesus. Mas eu posso adiantar que literalmente, diretamente foi o Império Romano e relativamente foram os líderes lá das seitas, lá dos grupos dos doutores da lei, os fariseus, os saduceus, entre outros líderes lá que fomentaram a morte do Senhor Jesus Cristo. E o Império Romano cumpriu essa questão da morte. Mas para tudo que se cumprisse a palavra de Deus, se cumprisse a palavra de Deus, e Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, a nossa passagem para a salvação, para a terra prometida, vamos dizer assim, fazendo uma analogia à terra prometida literal, que os judeus foram, e a nossa terra prometida do cristão, que é os céus. Amém? Então, que Deus continue abençoando cada um de nós, cada um de vocês. Esta é a primeira parte, o vídeo de número 1, a escatologia harmônica. E mais uma vez, o intuito é realizarmos um curso, realizarmos um estudo para que possamos nos aprofundar ainda mais. E uma coisa que eu não falei há pouco também, e volto a dizer. Esse curso de escatologia harmônica, esse treinamento, vamos dizer assim, essa semente que nós estamos lançando, ela não custará nenhum centavo para nenhum de vocês. Nenhum centavo. Então, aqueles que tiverem interesse, depois de ouvir esse vídeo, depois de ouvir essa explanação desses pontos de harmonia da escatologia, do estudo sobre o fim dos tempos e a harmonia bíblica, como vocês mesmos puderam ver, sugiro que vocês possam ler e depois ler de novo essas questões, essas referências bíblicas que eu citei, para começar a anotar e guardar no coração. A Bíblia diz que aquele que quiser sabedoria, peça a Deus, que tem para dar com abundância. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o próprio Jesus citou, que mandaria e não nos deixaria órfãos, ele nos ensina, é o maior dos professores. Então oremos a Deus e busquemos ao Espírito Santo. E continuemos a estudar. Então, se vocês já desejarem participar desse curso, desse treinamento bíblico relacionado com escatologia, especificamente escatologia harmônica, você pode escrever para o e-mail maranataestudos10@gmail.com. Tudo junto, maranataestudos10, o número 10, 10, @gmail.com. maranataestudos10@gmail.com. E eu estarei colocando já numa lista o nome das pessoas que desejam participar desse treinamento, desse curso, de maneira gratuita, sem custo algum, a não ser o seu tempo aí que você vai investir, mas para o próprio crescimento, e é um crescimento eterno. É um conhecimento que não tem preço, é um investimento, é uma semente que está sendo lançada para a eternidade.
Então Deus continue abençoando cada um de nós, cada um de vocês, e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.